Então, olá pessoal, né? Estamos entrando agora na unidade 2, né, do nosso livro, né? E a unidade 2 traz a administração pública e suas tipologias, ok? A atividade administrativa é um conceito amplo, pois se efetiva quando em uma associação há um grupo de pessoas comandadas por alguém que as governa, apoiado ou não de forma eventual por um quadro administrativo. A simples existência de um governante, seja um chefe de família, um presidente de um clube, né, presidente, cacique de tribo, né, cuja ação administrativa seja zelar pela ordem interna ou governo do grupo, garante a existência de uma associação. Tá? Logo, a atividade administrativa sempre existiu, desde os primórdios de nossa humanidade, diferentemente do que se conhece hoje por administração pública, fenômeno típico do Estado moderno, nascido a partir de meados do século XV. Nele, é realizada a separação do que é público, de domínio estatal e coletivo, daquilo que é de propriedade privada. Até então, os governantes não separavam o bem público do bem privado. Desse modo, conforme afirma Prats, em 2004, a administração pública tem como fato gerador o surgimento do Estado moderno. Ou seja, essa relação de governante e governado sempre existiu. Desde as nossas famílias, quando você tem um pai e uma mãe que caracteriza como governante, o filho como governado, essa relação é desde o surgimento do homem. Então, só que ela configurou-se como administração mesmo, já no Estado moderno. Mas a questão de governança, isso já existiu já há muito tempo atrás. Tá? Não é de hoje que isso existe. E sempre nós procuramos assim, nos deparar com alguns exemplos que facilitam o nosso compreendimento, nosso entendimento. Então, a partir desse estabelecimento dessa relação de governantes e governados, a gente vai entrar na teoria de Max Weber, que é considerado o pai da teoria da burocracia. Vocês devem ter estudado já em TGA as teorias da administração, a científica, a clássica, a neoclássica, a humanística, a weberiana. Eu acredito que vocês já conheçam um pouco o Weber, e eu vou tratar especificamente dele aqui, porque ele foi o cara da teoria da burocracia. Então, o Weber introduziu o conceito de dominação, considerando que essa ideia é a mais precisa, já que vai significar a introdução da possibilidade de uma relação de mando, de que uma relação de mando seja obedecida, por meio de uma dada legitimidade. Assim, a dominação pode ser entendida como sendo um tipo especial de poder, cujos dominantes acreditam que têm o direito do exercício de poder, e os dominados acreditam que o seu dever é obedecer às ordens dos dominantes. Tá? Então, assim, essa relação de dominantes e dominados, mando, poder, o Weber propôs que essa relação só teria como existir se houvesse obediência. Então, por exemplo, até vou pegar o exemplo do pai, mãe e o filho. O filho, até uma certa idade, aí, até a aborrecência, aí, 12, 13 anos, ele ainda obedece o pai. Chega uma certa idade que ele começa a se perguntar, mas por que eu estou obedecendo? Eu já sou grande, eu já tenho idade. Isso muitos de vocês aí que são pais já devem ter passado ou ainda vão passar. E essa questão, para vocês verem, o Weber define que tem que haver legitimidade. Então, quando o filho começa a crescer, ele começa a questionar essa legitimidade. Eu já sou grande, eu não preciso mais dos meus pais. Eu sei me virar sozinho. Então, ele passa a questionar a legitimidade dos pais. Tá? Então, logo, ela não deixa de ser poder, mas é um tipo essencial, porque deve ser legitimada entre dominantes e dominados por meio do compartilhamento de certas crenças, que vão justamente tornar concreto o exercício de poder. Tá? Então, para você ter o exercício de poder efetivado, você precisa ter essa relação de dominantes e dominados, e você precisa definir, que pelo menos os dominados saibam, que reconheçam a legitimidade daquele dominante. Tá? Então, até mesmo nos Estados Unidos, quando em alguns outros países, quando tem eleição, o derrotado ele tem que reconhecer, aí sim que vem, ele legitima o vencedor, para aí sim ele poder governar. Tá?
E também, né, um dado conjunto de crenças de um grupamento social específico torna legítima a capacidade de alguém mandar e obter a obediência de outro alguém. O conjunto de crenças que legitima a relação de mando e obediência é comum aceito por dominantes e dominados de uma relação social. Tá? E são 3 os tipos de dominações possíveis: a carismática, a tradicional e a legal. A carismática, né, tem a forma de dominação, né, onde os dominados obedecem ao Senhor em virtude do seu carisma, ou seja, das qualidades excepcionais que lhe conferem especial poder de mando. A palavra carisma é de inspiração religiosa e, no contexto cristão, lembra os dons conferidos pelo Espírito Santo aos cristãos. A palavra foi reinterpretada em sentido sociológico como dons e carismas do próprio indivíduo, e foi nesta forma que Weber a adotou. Weber considerou o carisma uma força revolucionária na história, pois ele tinha o poder de romper as formas normais de um exercício de poder. Por outro lado, a confiança dos dominados no carisma do líder é volúvel a esta forma de dominação e tende para a vida tradicional ou legal. Tá? Ou seja, a dominação carismática, ela vem dessa relação mais assim, religiosa, um pouco mais afetiva. Tá? Igual, por exemplo, um padre, né? Você tem aquele carisma, você tem aquela tradição religiosa, ou até mesmo aqueles assim, aqueles grupos de liturgia, você tem uma pessoa que comanda e você aceita aquilo que ela passa para você, né? Porque você entende que ela é uma pessoa que realmente sabe conduzir, sabe liderar. Tá? A dominação tradicional se dá pela crença na santidade de quem dá ordem e de suas ordenações. Sua ordem mais pura se dá pela autoridade patriarcal, onde o Senhor ordena e os súditos obedecem, na forma administrativa. Isso se dá pela forma dos servidores. O ordenamento é fixado pela tradição e sua violação seria um afronto à legitimidade da autoridade. Os servidores são totalmente dependentes do Senhor e ganham seus cargos, seja por privilégios ou concessões feitas pelo Senhor. Não há um estatuto e o Senhor pode agir com livre-arbítrio. Tá? Então, um exemplo de dominação tradicional, depois eu vou falar um pouquinho mais específico da tradicional, seria o caso, né, da Inglaterra, tá? Que você tem a rainha, como Elizabeth II, como figura estritamente assim, né, política, diplomática, né, e você tem o primeiro-ministro, né, com a figura, né, do chefe do executivo, o chefe do Estado. Tá? Então, essa seria a dominação tradicional. E a dominação legal, que a obediência está fundamentada na vigência e aceitação da validade intrínseca das normas e seu quadro administrativo é mais bem representado pela burocracia. Tá? A ideia principal da dominação legal é que deve existir um estatuto que pode ou criar e modificar normas, desde que esse processo seja legal e de forma previamente estabelecido. Nessa forma de dominação, o dominado obedece à regra e não à pessoa em si. Independentemente do pessoal, ele obedece aos dominantes que possuem tal autoridade devido a uma regra que lhe deu legitimidade para ocupar esse posto. Ou seja, ele só pode exercer a dominação dentro dos limites pré-estabelecidos. Tá? Assim, o poder é totalmente impessoal e onde se estabelece a regra estatuída e não a administração pessoal. Né? Como exemplo de uso da dominação legal, podemos citar o Estado moderno. O município ou uma empresa capitalista privada, né, e qualquer outra organização em que haja uma hierarquia organizada e regulamentada. Né? A forma mais pura de dominação legal é a burocracia. Então, né, um exemplo mais específico para vocês. As eleições presidenciais. Né? Tem as eleições, né, o governante é eleito através da democracia, e mesmo aquelas pessoas onde a escolha é feita pela maioria, e mesmo assim, aqueles que não escolheram, eles têm que aceitar, né, as imposições, as regras, né, que são ditadas, porque, né, que são, né, na verdade, anteriormente discutidas e que depois são apresentadas, né, para que haja, né, essa relação, né, de dominantes e dominados. Algumas pessoas não aceitam, isso é absolutamente normal. Né, mas aí cabe a essas pessoas que não aceitam articular melhor para que uma próxima eleição, né, consiga eleger a pessoa, o candidato,
que mais, né, lhe convém, que é o que mais lhe convém, assim, no sentido de contribuir mais para o país. Tá? Então, continuando os exemplos, da dominação, né, tradicional do tipo patriarcal, né, como eu disse, pode ser encontrado no critério de sucessão do trono inglês, dado pela hereditariedade dos membros da família real. A Inglaterra possui um regime de governo tipo monarquia parlamentarista, em que um parlamento tem a atribuição e a criação de leis. Então, o chefe do Estado, no caso, atualmente a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, exerce as funções exclusivamente de caráter representativo e diplomático, sendo a chefia do Poder Executivo exercida por um primeiro-ministro, eleito pela maioria do parlamento. O atual chefe do Executivo chama-se David Cameron, tá? Não Gordon Brown. Na apostila aí, no livro de vocês, vai estar o Gordon Brown. Gordon Brown não é mais, acho que desde abril de 2010 está o David Cameron, tá? Ainda assim, a rainha exerce uma autoridade tradicional sobre seus súditos britânicos, por ser a atual herdeira do trono. Quando do fim do reinado de Elizabeth II e declarado vago o trono, assumirá como rei o seu filho primogênito, o príncipe Charles, né, que hoje ele é o príncipe de Gales, desde já o primeiro na fila de sucessão. As regras básicas do processo sucessório da monarquia do Reino Unido são oriundas do fim do século XVII. Então, para vocês verem que são assim bem antigas já é uma questão bem tradicional, cultural. Como vocês presenciaram o casamento, né, do príncipe William e a Kate Middleton, né, se eu não me engano. E então, né, e assim eles vão se mantendo, vai se manter na tradição. Né, e assim, principalmente, né, os britânicos, eles têm uma pontualidade, um bitolamento em regra muito grande. Né, eles levam muito a sério as regras do seu país, né, do seu estado. Então isso facilita muito a governança. Tá? E outro exemplo também dessa questão, até vocês podem notar, até fica como sugestão para vocês, no filme Discurso do Rei. Eu esqueci de colocar isso no plano de ensino, eu devo acrescentar depois, mas como um vídeo complementar para vocês assistirem. Tá? Eu recomendo, quem ainda não assistiu, assistir, né, para vocês terem uma noção de como funciona, né, essa questão da hereditariedade, dominação tradicional. Né? O Discurso do Rei é um filme bem assim, interessante para esse ponto da nossa disciplina. Tá? Eu recomendo a todos vocês assistirem. Tá? Ainda segundo Weber, quando aparece um quadro administrativo e até de cunho militar pessoal à disposição do senhor, temos a dominação tradicional do tipo patrimonial. Ela nos interessa em particular, pois dela chegamos, enfim, à administração pública patrimonialista. Tá? No dizer de Matias Pereira, essa configuração patrimonial perdurou até a derrocada do Estado absolutista monárquico, em meados do século XVIII, caracterizado principalmente pela não separação entre os patrimônios pessoais do monarca e do público, pois todos os aparelhamentos estatais eram tomados como algo extensivo ao seu poder. Então, essa questão da diferença do que era patrimônio público, né, do que era patrimônio particular, né, isso na administração patrimonial, né, por que patrimonial? Justamente isso, porque não tinha distinção. Tá? Um lote de terras, um feudo, né, de um rei, né, ele era do rei, né, era explorado, ou do senhor feudal, né, quando era delegado, mas ele não era assim especificamente do rei. Ele era um estado ali, né, compreendido, que as pessoas exploravam. Ele era um território. Então, as edificações, as construções, né, muitas vezes eram absorvidos como particular. O castelo do rei tal, né, não era bem do rei, era onde ele governava. Então, não era a casa dele, apesar dele morar lá, mas era uma estrutura pública, porque o dinheiro que ele usava para construir ali era um dinheiro vindo do público. Não era dele, privado, que ele já tinha esse dinheiro, tá? Esse recurso. A partir da dominação tradicional, podemos caracterizar a administração pública patrimonialista como aquela na qual todos os cargos de governo constituem suas estruturas administrativas e estão sob domínio pessoal, né, comunidade doméstica de um soberano. Para fazer parte dessa comunidade, o recrutamento de servidores começou a ser dado por meio de relações de confiança e obediência estreita a um senhor. Né? Então,
quando Dom João VI chegou no Brasil, né, em 1500 mais ou menos, quando ele mandou a carta, né, lá para a Espanha, ele já fez alguns comentários relatando a questão do espaço, né, do território, e ele disse assim, que quando fosse criado, né, posteriormente, a gente vai tratar disso, as capitanias hereditárias, ele queria um emprego para o primo dele, entendeu? Então, por aí você já começa a ver, né, quando a gente fala de comunidade doméstica, é isso. Quanto mais a pessoa vai obedecendo, vai ficando próximo, aí ele vai arrumando aqueles cargos públicos, aqueles empregos. E isso tende a inchar, né, a máquina pública. Por quê? Você não consegue escolher as pessoas, especialmente por competência. Coloca um primo, um irmão, um parente, né, caracterizando aí o que é muito comum desculpa, na administração patrimonialista, a questão do nepotismo. Tá? Isso vocês vão ver aí no livro. Né? O nepotismo é muito comum na administração patrimonialista. Os funcionários patrimoniais podem ascender a um cargo mediante concessão do mandatário, bem como pela compra ou arrendamento desses direitos, fazendo jus ao recebimento de benefícios, podendo ainda vender esse direito para terceiros. Então o cargo era vendido. Né? Dependendo da situação, o cara já estava cansado, né? Já queria mexer com outra coisa, ele vendia o cargo dele. Né? O exercício de um governo é fortemente centralizado e dependente da economia, baseada em atividades comerciais, empreendidas essas pessoalmente pelo mandatário. A apropriação de parte das atividades comerciais é realizada por terceiros, via imposição de tributos e concessões criadas pelo soberano. Então, a apropriação de algumas atividades, elas foram, né, vocês relembrando um pouquinho da história, né, o senhor feudal tinha, né, grandes lotes de terra e ele não dava conta de fazer essa terra produzir. Então, ele delegava a alguns camponeses, né, alguns até mesmo nobres, alguns lotes de terra para que eles produzissem, e dessa produção ele recolhia, né, boa parte, que era o imposto do Estado, né, ficava uma parte para ele e ficava uma pequeníssima parte para o produtor, o camponês. Né? Então, quando a gente diz que a apropriação de parte das atividades comerciais é realizada por terceiros, é justamente isso, é como se o Estado estivesse terceirizando, né, uma máquina para que as pessoas produzissem para ele, Estado. Tá? Então, né, foi criado até alguns cargos assim, de agentes de arrecadação, né, que eram essas pessoas que escolhiam, né, eram os agentes do Estado, vinculados, né, ao rei, né, ao governador, e que selecionavam pessoas e nessas pessoas eles distribuíam, né, as terras para elas produzirem, e com isso esses agentes de arrecadação faziam a produção, fiscalizavam a produção e consequentemente a arrecadação. Tá? Na administração pública patrimonialista, o aparelho de Estado atua como uma extensão do poder do monarca. Os servidores públicos possuem status de nobreza real e os cargos funcionam como recompensas, o que gera nepotismo, né, como eu tinha dito anteriormente. Tudo isso contribui para a prática da corrupção e do controle do órgão público por parte dos soberanos. Ora, mas por que a corrupção? Desde antigamente já existia? Sim. Por quê? Esse agente de arrecadação, ele quando encontrava a pessoa para produzir, ele era o responsável para arrecadar e bancar, né, o luxo, né, a riqueza, né, dos reis, né, dos governantes. Então, ele recebia isso, lógico, de forma não eletrônica, então não tinha como ter um controle. Né? Ele tinha que chegar e pagar as contas, né, arcar com as despesas que o reinado gerava. Né? Mas se ele sabia que a produção, né, aumentava ou que ele conseguia diminuir o valor a ser repassado para os camponeses, ele desviava o recurso que deveria ser público. Entendeu? Então, essa prática de corrupção já não é de agora, já é desde antigamente. E veio, né, crescendo como uma bola de neve. Hoje, como tudo é eletrônico, né, dificilmente um caixa de uma prefeitura, um caixa do Estado, é tudo eletrônico. Por quê? Porque é a melhor forma de você efetuar o controle. Tá? Então aqui tem um organograma, se vocês podem observar, né, de como é a estrutura pública patrimonialista, tá? Tirado do Junquilho.
A administração pública patrimonialista baseia-se na dominação tradicional, né, com quando ela tem quadro administrativo, ela gera o Estado monárquico. Quando não tem o quadro administrativo, ela pode ser patriarcalista ou gerontocrática. E a patriarcalista, ela gera comunidades familiares antigas e medievais do Ocidente. Já na dominação legal e legitimação das relações de mandato e obediência, se estabelece pela crença em ordenamentos, regras e estatutos legais, formais e impessoais. Tá? Ou seja, a obediência não é exercida em relação ao senhor por tradição institucionalizada, mas sim por meio de regulamentos de caráter racional. Então, de acordo com Weber, o tipo mais puro de dominação legal é o exercido por meio da burocracia. Tá? Por quê? Porque com a burocracia você consegue definir, estabelecer padrões. Por que isso? Ah, porque está escrito ali, porque o estatuto tem isso previsto. Ah, porque foi um grupo de pessoas, elaborou um estatuto, né, ou seja, elaborou regras, e essas regras têm que ser seguidas burocraticamente, rigorosamente. Tá? No entender de Weber, a dominação legal passa então a ser a forma predominante de governo de sociedade moderna. Tá? Então, quando a gente fala de burocracia, a gente está falando de sociedade moderna. Existindo nas esferas organizacionais da sociedade, empresas, clubes, associações, né, sejam públicas ou privadas. Tá? E quando a gente fala de burocracia, né, desse surgimento, a gente está querendo dizer principalmente a questão, né, da regulamentação. Né? Quando você fala o aspecto legal, você está falando em regulamentação. Por quê? É uma forma mais justa, porque se pode para um, pode para outro. E a burocracia, ela veda muito o nepotismo, né, o patriarcalismo, a questão o patrimonialismo, por quê? Tudo dela deve estar no seu devido lugar. Tá? Assim, quando exercida no Estado, podemos agora caracterizar a administração pública do tipo burocrática como aquela que apresenta as seguintes características principais. Né? Separação da vida pessoal e familiar da privada inerente ao trabalho, a regularidade e continuidade da dinâmica dos assuntos oficiais. Né? Então, se é assunto oficial, a gente trata, né, na empresa, se é assunto familiar, a gente trata em casa. A estipulação por meio de regras impessoais, né? Ou seja, eu crio uma regra que é válida para todo mundo. Eu não crio uma regra de distinção de cor, raça, credo, né? Igual, por exemplo, né, quando veio as eleições, né, era só homem que podia votar, mulher não podia votar. Né? Então, olha, se eu crio uma lei que o voto é de forma democrática, por que as mulheres não poderiam votar? Né? A definição de uma hierarquia administrativa, né, ou seja, um organograma, né, quem é que manda, quem é o chefe, esse chefe subordina a que pessoas. Né? Então, você define uma estrutura organizacional. Tá? Principalmente a sistêmica, que você faz isso, né, que seria essa estrutura sistêmica, compreenderia toda a empresa, todo o órgão. Tá? A distinção, que é recurso público e privado, e ele tem que prestar conta sobre seu uso. Tá? Então, se é dinheiro público, mesmo que assim, é dinheiro público, mas tem uma ajuda do privado, tem que prestar conta. Dinheiro público não é brincadeira, né? E eu não trato isso como brincadeira e vocês também não deveriam tratar. Tá? Vocês, como cidadãos, vocês têm que exercer o seu papel, que é de fiscalizar as ações dos governantes. Então, saber o porquê que foi aplicado, porquê que não foi aplicado. Tá? Justamente porque antigamente era muito confundido. Né? E em empresa confunde-se muito isso. Né? Tem um negócio chamado, um princípio chamado princípio da entidade, que é você distinguir a pessoa física da pessoa jurídica. Então, eu tenho uma empresa no meu nome, um exemplo. Né? Eu comprei um carro pela empresa porque era mais barato, o desconto era maior. Adesivei o carro. Né? Mas eu uso o carro para sair no final de semana, eu uso o carro, né, para levar alguém para passear, né? Meu filho usa o carro para sair com os amigos, né? Um exemplo desse tipo. Então, aí você está confundindo o patrimônio da empresa, né, com o patrimônio público. O patrimônio da empresa com o patrimônio, né, pessoa jurídica com pessoa física. Tá? E na administração pública acontecia muito isso, de você confundir. Então, vocês hoje ainda podem ver muito caso assim, carros oficiais, né, e o servidor indo com o carro oficial para uma festa, para uma confraternização.
né? Isso é vedado, isso não pode, isso é crime. Tá? Uma coisa é você pegar o carro e levar para sua casa porque você tem que viajar no outro dia bem cedo. Né? Tudo bem, isso é entendido. Agora outra coisa é você pegar o carro e ir no mercado fazer compra, e passear no shopping, né? Levar a esposa para cortar cabelo, né? E assim, né? Outros exemplos desse tipo. Então, a criação também de cargos públicos e não privativos dos seus ocupantes, não podendo, portanto, serem vendidos, herdados ou concedidos. Então, a burocracia, ela estabeleceu, né, uma maior justiça em quem entra. Porque assim, se você perguntar, né, desde antigamente, né, quem quer ser servidor público? Né, todo mundo, né, levanta a mão, eu quero. Né? Por quê? Até isso gerou essa fama de que servidor público, né, não faz nada, servidor público é enrolado, né, é fadigado. Né? Por quê? Porque veio da administração patrimonialista. Né, que é aquele indivíduo que estava lá por uma indicação, que estava ali porque herdou aquele cargo, porque comprou aquele cargo. Então, a fama do servidor público, essa fama de servidor público, né, e se você perguntar para uma pessoa que não é, né, o que você acha do servidor público? É tudo preguiçoso. O servidor público, é moleza. Né? E, na verdade, né, todos nós somos, né, você sabe que não é bem assim. Né? Eu mesmo, antes de ser efetivo, antes de entrar no concurso para o NEMAT, eu achava, quando eu passei, eu falava, não vou fazer nada, vou virar servidor público. E pelo contrário, né, a gente tem um excesso, uma sobrecarga de serviço que realmente não deixa espaço ocioso. E o ingresso para cargos na carreira de administração pública é realizado via concurso público, por meios meritocráticos. O que seria isso? Né? Você estipula um edital, né, que seria um estatuto, né, o edital nada mais é do que regra, e através do edital você seleciona as pessoas por mérito, por capacidade técnica, capacidade intelectual, né? E aí o edital é que vai definir isso, ou se é técnica e intelectual. Né? Então, a burocracia veio justamente para regulamentar essa forma de escolha, para tornar até mais justo, né? E até porque essas pessoas que vão trabalhar para o público, elas vão receber do dinheiro público também. Tá? No entendimento weberiano, essas características da burocracia seriam fundamentais e superiores às demais, tradicional e carismática. Tá? Então, para o Weber, a burocracia está acima da tradicional e da carismática, desde o ponto de vista técnico, para o pleno funcionamento das organizações, e em particular do Estado do mundo moderno. Tá? Então, por isso a sua importância na administração pública, pois permitiria o fim do mandonismo patrimonial e dos benefícios e favores pessoais. Tá? Então, enfim, a despersonalização das ações via impessoalidade das regras tenderia a garantir também maior eficiência na prestação de serviços públicos. Vocês podem ver que apesar da gente viver hoje já essa forma burocrática, mas vocês podem ver que tem muitos cargos ainda políticos que são por indicações. Né? E você pode ver que essas indicações são por conta de quê? Políticas. Né? E essas indicações políticas, vocês estão cansados, quem assiste o CQC direto vê, pessoas que ocupam um cargo que não vão trabalhar, não aparecem no serviço, né? Ou que tem 2, 3 irmãos, às vezes tem órgão que tinha antigamente, né, a família inteira ali. Hoje o setor público está muito mais atuante nessa área. Né? Então, isso aí surgiu por quê? O próprio Weber propôs, né, e foi abraçado pelo Estado moderno. Tá? E né, a gente sempre diz, né, burocracia sim, formalismo não. Muitas pessoas confundem a burocracia, né, com o formalismo. Tá? Eu vou explicar o porquê. Eu já escutei várias pessoas falando, nossa, isso é muito burocrático. Eu não quero saber disso porque isso é extremamente burocrático. Né? Mas o burocrático que ele diz, na verdade, não é burocrático. Né, o sentido de si. Burocracia não é uma coisa ruim. Né? O formalismo é uma coisa ruim. Tá? Aquele excesso de carimbo, excesso de como é que eu falo assim, regras. Né? Às vezes tem uma regra, às vezes até acaba anulando uma outra. Isso é formalismo. Tá? Às vezes você tem que sair numa mesa para pegar o carimbo do fulano, tem que passar na outra mesa para pegar um carimbo dele também. E acontece que aí o fulano está de férias, está de licença-prêmio, o cachorro adoeceu, alguém morreu, e aí o fulano nunca está lá, emperra todo o processo. Então, é bom a gente deixar bem claro, a burocracia, ela visa regulamentar, ela visa do aspecto, ela foca muito no aspecto legal. O formalismo, ele emperra muito, ele traz algumas ações que realmente às vezes não são necessárias. Então,
né, continuando, o que não está previsto na analítica weberiana sobre a burocracia é a capacidade do ser humano de agir na forma distinta ao que está previsto nas regras, ou até mesmo não agir, dos dois modos, infringindo a legislação. Logo, a formalização do comportamento humano adequada à formalidade da lei não é possível. Ou seja, você pode ter a regra, o setor funciona daquele jeito, mas a gente sabe, as pessoas, cada uma reage de um jeito. Tem pessoa que às vezes até passa mal do serviço não ficar bem feito. E tem outras que não estão nem aí, não tem essa preocupação. Então, o Weber ele trouxe o conceito. Agora, a prática vai muito de indivíduo para indivíduo. Então, os indivíduos acabam formando esse grupo do formalismo, acabam participando do grupo do formalismo. Eu tive um exemplo ali na Unemat, de um servidor que trabalha na secretaria acadêmica, que ele precisava emitir, né, o prazo nosso da normatização acadêmica é de 3 dias úteis para a emissão de um atestado, de um documento, né? E, só que isso foi criado quando não estava tudo informatizado. Hoje, como está praticamente tudo informatizado, você consegue gerar na hora. E aí você só pega as 2 assinaturas e entrega para o requerente. E esse funcionário, ele já é bem bitolado, e ele interpreta que, assim, se lá fala que é 3 dias, então mesmo que ele faça ali na hora, ele só vai entregar daí 3 dias. Então, isso aí acaba gerando, uma certa revolta até mesmo da pessoa, porque ele recebe o material e fala, tá bom, e guarda lá e às vezes fica num joguinho aí de paciência, mexendo alguma coisa na internet, sendo que ele poderia muito bem imprimir, né, a solicitação, assinar e entregar para o requerente. Né? Ele seria eficaz. Né? Aí você cobra dele e fala, mas o regulamento me permite entregar em 3 dias. Eu sei que permite, mas lá fala até 3 dias. E não porque está até 3 dias que você vai deixar para entregar na última hora. Tá? Então, aí com isso a gente acaba gerando as disfunções da burocracia. O que significa disfunções da burocracia? É aquilo relacionado às interferências da ação humana que altera a dinâmica das regras formais, produzindo efeitos tidos como indesejáveis ou disfuncionais. Ou seja, a regra é essa, mas não está sendo cumprida. Tá? Igual, vou citar outro exemplo, lei seca. Né? A regra é que não pode beber e dirigir. Né? O ser humano, as pessoas sabem, elas sabem o mal que faz, né, que é a bebida, principalmente quando você associa ao volante. Né? Então, beber e dirigir, todo mundo sabe que faz mal, que pode causar acidente. Né? Então, a regra está aí, não pode. Mas o que a gente vê é justamente, na maioria das vezes, o contrário. Né? A pessoa bebendo, dirigindo e causando acidente. Tá? Então, de nada adianta você colocar regra se você também não tem um papel, né, fiscalizador. Mas mesmo assim, tendo a fiscalização, né, as pessoas acabam sendo punidas. Essas disfunções é o que costumamos, né, no senso comum, né, a gente falar assim diretamente, denominar de burocracia no serviço público. Aí sim, você entra naquele conceito que as pessoas têm de burocracia. Tá? Ou seja, vinculamos aquilo que não funciona de forma eficiente ao conceito de burocracia, que conforme o Weber, né, seria exatamente o contrário. Então, assim, e tem gente que tem a habilidade, eu falo assim, a habilidade é o dom de deixar as coisas, de dificultar as coisas. Tem pessoas que realmente, o que ela puder fazer para atrapalhar, para ajudar, para dificultar, são pessoas assim, extremamente negativistas, né? Que tudo está ruim, que tudo vai dar errado, né? Não faz isso que vai dar errado. Isso prejudica muito. E aí dá a impressão de que tudo é ruim, que é dificultoso. Né? Então aí você trabalha com pessoas extremamente negativistas. Eu vou passar logo para vocês um vídeo do professor Marins, na entrevista do Jô, em que ele fala a questão, vocês já devem ter passado por isso, eu já passei por isso, né, na questão daquela controle de fluxo de pessoas, entrada e saída. Logo vocês vão ver. Quando nos dirigimos a um órgão estatal e notamos o excesso de carimbos, procedimentos administrativos sem sentido aparente, processos que demoram a ser resolvidos, estamos lidando com as disfunções da burocracia e não com a ideia weberiana do mesmo conceito. Tá? Ou seja, o formalismo é uma distorção da eficiência esperada da racionalização da burocracia, ou ainda, o excesso de normas legais que dificultam o funcionamento adequado da burocracia e leva ao famoso jeitinho. Tá? Então, por exemplo, o jeitinho é a maneira como o servidor público contorna eventuais excessos formais, encurtando alguns procedimentos operacionais para alcançar os resultados de maneira mais ágil, modo sem o qual levaria mais tempo para realizar a mesma tarefa.
Então, assim, vocês direto ouvem falar, o jeitinho brasileiro, né? Por quê? Pula algumas formalidades, algumas burocracias que não tem sentido aparente, tá? Então, só que esses pequenos... Porque quando está encaminhando, você não percebe. Você só vai perceber e ficar bravo realmente na hora que a coisa emperra. Então, e aí, assim, quando emperra, quando você consegue destravar, a pessoa se sente até satisfeita. Né? Às vezes até quer te presentear, né? Que te faz um elogio. Né? Isso é muito bom para o servidor. Né? Então, vou passar para... Assistam agora o vídeo, né, do professor Marins, né, com uma entrevista no Jô. Tá? Eles são em 3 partes, se vocês quiserem assistir a entrevista inteira, eu recomendo, é muito legal. Tá? Então vocês vão assistir um pequeno trecho, uns 3 minutos aproximadamente, dessa entrevista. E o negócio da empresa que mudou para um prédio enorme e começou a ter problema com os funcionários, questão de estacionamento... Não, aí o problema da segurança é o seguinte, eu vou contar para você qual é o problema. É que nós não temos mais margem hoje para ter esses desaforos na empresa. Quer dizer, as nossas margens caíram tanto que eu tenho que ter cada vez mais uma empresa mais enxuta, etc. Então o que aconteceu? Eu chego na empresa e vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. O guarda me pede o documento. Eu dou o documento, ele me dá um papelzinho e diz assim, o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu vou, falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não tem jeito, não, só tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu estou culpado, eu estou com pressa. Ele falou, não, o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no 12º, tem que voltar. Eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho para o vigia olhando para o lado de lá. Eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Naia, né? Faço assinatura do presidente da empresa, assim, um rabisco qualquer, volto para o vigia e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio. E outra coisa, ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó. Né? Que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu estou saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu estou furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, eu não tenho a mínima ideia qual é o carro do senhor. Eu falei, o senhor está controlando o quê? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai. Daí falei pra ele assim, o que o senhor faz? Não, escuta. Daí falei pra ele, o que o senhor faz com esse papelzinho? Ele me levou na guarita dele, tinha um caixote enorme cheio de papelzinho. Eu falei, o que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, ninguém quer. Mas nós já requisitamos um armário elástico, eu sou chefe dos vigias, estamos fazendo 1 hora extra por dia cada um. O senhor tá vendo aqueles 5 montinhos ali? Nós estamos separando por mês para poder enfiar no armário, porque o armário que vem do jeito que está aqui... Gente, é vigia, é elástico, é horário para controlar o quê? E é tudo assim. Eu vou no Hotel Meridiano de Salvador, alugo um carro no aeroporto. Quem conhece carro alugado? Ninguém me conhece em Salvador. No Hotel Meridiano, quando você sobe, tem uma rampa, conhece lá? Tem aquela rampa, tem uma cancela no começo da rampa. E essa cancela pega meia rampa. A cancela está abaixada, eu faço menção de brecar o carro, quando ele vê o carro, o sujeito ergue a cancela e eu passo. Chego lá, falo para o gerente, me diga uma coisa, o que faz o homem lá da cancela? Ele falou, ele não abriu para o senhor? Ele falou, abriu. O que eu queria saber é o que ele está fazendo lá. Ele falou, mas não entendi, ele não abriu para o senhor? Ele falou, ele abriu para mim. Eu queria saber o que faz um homem lá abrindo uma cancela para quem não conhece, para um carro alugado. Ele falou, já era assim quando eu entrei aqui. Então não tem... É tudo sem nexo, não é verdade? Não é? É uma cancela absolutamente. Não, e se eu for louco, eu desvio da cancela, porque ela pega só meia rampa. Você lembra daquela cancela? Então vocês viram, né? Bem legal. O funcionário, né, nem conhece quem é o dono da empresa ali. No caso, é um exemplo da empresa privada, mas isso acontece na empresa pública. Né? E ainda assim, né, a função dele que está ali é conferir. Se tem um rabisco, sai. Se não tem rabisco, volta. Né? Então, isso são pessoas assim que se bitolam demais e não sabem nem o porquê estão fazendo isso. Né? Ora, no mínimo, a assinatura dos dirigentes, ele tinha que ter um caderno com controle até mesmo para ver, já que tem. Ou simplesmente arrancar esse tipo de controle, esse tipo de atividade. Né? Por quê? Porque às vezes o cara, esse era um prédio, né, de 14 andares, e um prédio de 90, 100 andares, que você gasta quase 5 minutos no elevador. Né? Então, tem algumas coisas que assim são criadas justamente para emperrar, para dificultar, ou apenas para passar a ideia de que ali tem um controle e na verdade não tem. Né? Então, vamos falar agora da nova gestão pública.
O termo nova gestão pública na literatura nacional traduz a expressão inglesa New Public Management. Ambas significam na literatura internacional as reformas do Estado a partir dos anos de 1970, baseadas na corrente gerencialista do pensamento administrativo. No Brasil, ela foi introduzida como administração pública gerencial, tá ok? O mundo no final do século XX foi marcado por transformações de cunho estrutural responsáveis por mudanças profundas e interligadas nos seguintes domínios: tecnológico, político e econômico. Né? Tecnológico, né, a partir do avanço aí da microeletrônica, da informática, das tecnologias da informação, né, da biotecnologias, entre outras. Né? Político, caracterizado pelo fim dos conflitos de países liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, pela Rússia, né? Pela hegemonia mundial, logo após o fim da Segunda Guerra. E econômico, via a internacionalização da economia por meio da tendência à formação de grandes blocos econômicos mundiais, cujas alterações em determinados setores afetaram a cadeia, né, de vários outros elos da cadeia produtiva em nível mundial. Então, né, a partir aí de 1950, 60, 70, né, o mundo começou a mudar muito, principalmente com o avanço da informação, tá? Porque antigamente a informação, né, se você pegar lá 1500, 1600, era, né, via carta. Às vezes a informação levava 6 meses, 3 meses, 1 ano, às vezes a informação nem chegava, né, e isso hoje não mudou. Isso mudou muito hoje, desculpa. Então, por exemplo, até mesmo pelas as redes sociais, aí você consegue até mobilizar um grande número, né, de pessoas. Pensem em vocês, né, como era a mobilização de um grupo de pessoas para participar de uma guerra. Né? Você tinha que contactar diferentes povos, né, você tinha que providenciar aquelas caravelas, você tinha que providenciar uma baita de uma estrutura. E às vezes você levava meses, anos planejando isso. Né? Sendo que hoje, você através do Facebook, do Twitter, né, outras ferramentas aí de comunicação, né, você consegue mobilizar um grande número de pessoas, né, até mesmo, né, porque assim, a voz do povo, né, é a voz da razão, né, é a voz da maioria. Então você consegue mobilizar, né, através da informação, né, um grande número, né, e através das redes sociais, com a informação, um grande número de pessoas. Tá? A inaptidão governamental para resolver problemas é o que gera todo um conjunto de críticas ao modelo da administração pública do tipo burocrática, que passa a ser tomada como causa para a lentidão, o inchaço, o emperramento e a inflexibilidade e a ineficiência do Estado. Tá? Então, com isso, né, a gente chama atenção para o fato de que a socialização dos custos de capital era em boa parte absorvida pelo Estado e não pelos contribuintes, sem a devida compensação no usufruto dos lucros. No caso do Estado, sem o incremento de receitas e, pelo contrário, com aumento de despesas. Essa visão crítica, apesar de escrita nos anos de 1970, nos parece ainda bem atual para pensarmos a crise econômica mundial deflagrada em 2008. Ou seja, então assim, o Estado, né, por que tem a crise? O que ocorre a crise? Né? O banco, ele trabalha com dinheiro, né? Obviamente, você trabalha com papéis, com ações, com especulação. Então, às vezes, os bancos fazem negócios sem fazer análise de risco, e aí eles têm, por exemplo, um patrimônio de 1 milhão aí de reais e uma dívida de 1.200.000 reais. Né? Ou seja, pode até ter uma dívida assim, de 800 mil reais, né? Mas liquidamente o que ele vai receber é 600 mil, então ele tem 200 mil, né, para chegar nos 800 que ele precisa quitar, de papel podre. Né? Na verdade, assim, ele tem 1 milhão de patrimônio, aí, só que 600 mil ele recebe e a dívida dele é de 800. Então, se você for analisar, ele não quebra imediatamente, porque ele ainda sobraria 200. Mas se você for analisar o que ele tem de liquidez, né, para saldar, o que ele é solvente, ele vai faltar 200 mil. Né? Então aí o que o governo faz? O governo acaba tendo que comprar algumas ações, né, fazer parte daquele banco, para que a hora que as pessoas precisarem do dinheiro, as pessoas não ficarem sem. E aí gerar um colapso mundial. Então o banco compra esses papéis para evitar a quebra de um banco e, consequentemente, ele não quebra sozinho, ele vai levar toda a sua carteira de cliente e empresa junto. Tá? Então, com isso o Estado vai inchando, vai absorvendo e
ele não consegue assim, ser líquido, ele não consegue agilizar, né, e fica sobrecarregado de demanda, né, financeira, demanda econômica. Então surge então um movimento de reforma do Estado, denominado na literatura internacional de nova gestão pública, que propunha a adoção de princípios de gestão empresarial nas máquinas estatais, em regiões como Reino Unido, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Austrália. Vários autores afirmam que tais processos não apresentam uma convergência comum, assumindo assim aspectos distintos em cada país, dependendo das suas raízes históricas, culturais e políticas, né? Então, os pontos relevantes da nova gestão pública. Então, o que a gente absorveu na nova gestão pública? Que a noção do gasto público como custo improdutivo, ao contrário de investimento coletivo e social. Então, por exemplo, você ter a noção daquele gasto, que determinado gasto é improdutivo, você consegue ter uma eficiência no gasto. Você consegue tirar daquilo ali e colocar no outro lugar que está precisando mais. Tá? A identificação de servidores públicos como hostis à sociedade, detentores de privilégios, defensores de interesses particulares. Então, com isso, a gente pôde perceber aqueles servidores públicos que que estão, né, em cargos assim ditos, como a gente chama de hostis, né, que eles são privilegiados e que a nova gestão pública acabou com isso, né, através da meritocracia, né, da escolha dele através de concurso por mérito. A definição do Estado como papel principal de promotor e empreendedor, e de provedor de bens e serviços sociais. Tá? Então, o Estado passa a ter uma visão mais assim, empreendedora, mais voltada para a administração privada, tá? Porque ele passa a cobrar resultado. Tá? A partir do momento, antigamente não, ele cumpria o que ele tinha de meta, agora não. Ele passa, a própria população passou a cobrar mais resultado das ações deles. E a importação de práticas gerenciais comum ao setor privado da economia, incluindo nas agências públicas temas como eficiência, eficácia, produtividade, avaliação, controle de resultado, governança, governabilidade, satisfação do consumidor, prevenção de controle de gasto, qualidade do atendimento ou do serviço público. Tá? Então tudo isso ele passou a incorporar da administração privada. Por quê? Porque a administração privada, se ela não der lucro, ela não tem de onde socorrer. A administração privada, se der prejuízo, ela quebra, ela fale. Né? E o Estado público também pode falir. Né? Só que é mais difícil, porque o Estado tem outras saídas. Né? E já a administração privada não tem. Entendeu? Então, mas como assim outras saídas? A administração pública consegue fazer empréstimo com outros estados, com o Fundo Monetário Internacional, diretamente com outros países, e dificilmente a empresa conseguiria com o banco. Né? Porque o Estado, mesmo, eu vou pegar um exemplo da Grécia, mesmo ele devedor, né, altamente assim, negativado, os países emprestam dinheiro, né, justamente para evitar. É um risco muito grande emprestar dinheiro hoje para a Grécia. Mas eles fazem isso porque é um risco maior ainda de não emprestar e o Estado falir, entendeu? Virar uma massa falida. A ênfase na importância do poder e na mudança do papel do que chamamos de administradores públicos para gerentes ou gestores públicos profissionalizados, no sentido de que passa a ser desejado um perfil voltado à noção de orientador, integrador e empreendedor, distinto do papel de supervisor ou administrador, típico do modelo burocrático de gestão. Tá? Então, porque o administrador do modelo burocrático, algumas vezes ele não tinha essa visão de futuro. Ele conhecia o órgão, mas não pensava muito no que ia acontecer futuramente, ou em outras saídas que eles poderiam ter. É igual, por exemplo, eles pensavam em executar a Copa do Mundo, né, que é o administrador burocrata. Né, vamos executar a Copa do Mundo. O cara bitola naquilo e não pensa em mais nada fora daquilo. Já o empreendedor, né, que é o líder, né, da administração pública, né, moderna, dessa nova gestão pública, ele já pensa além, ou ele deve pensar além. Né? Mas e aí, os impactos da Copa, né, a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, né, as pessoas que serão beneficiadas, as pessoas que serão prejudicadas, né, e aí o que vai acontecer? Então, para isso, algumas cidades, né, a partir de 2001 para cá, elas tiveram que elaborar o plano diretor
que é um planejamento, né, vocês devem conhecer, de longo prazo, né, para os próximos 10 anos. E aí depois você vem com o PPA, que é o Plano Plurianual, para 4 anos. E aí LDO e LOA, que define os objetivos e metas para o próximo, né, para cada ano, para cada exercício financeiro. Tá? Então, a nova gestão pública veio no bojo das mudanças socioeconômicas, a partir de 1970, contrapondo-se ao modelo burocrático de administração pública, tomando esse como ineficiente e incapaz para lidar com as demandas da sociedade contemporânea. Sua plataforma básica pretende buscar a transformação da administração pública por meio da adoção de princípios de gestão até então exclusivos do setor privado da economia. Tá? Então, pessoal, o que eu queria concluir aqui para vocês é o seguinte: a nova gestão pública, ela não vem só melhorar, digamos assim, a eficiência do gasto público e a eficácia. Ela vem deixando as coisas assim, mais transparentes, mais legais, mais acessíveis e mais públicas, tá, às pessoas. Porque assim, antigamente algum decreto, alguma lei saía e as pessoas nem tinham conhecimento. E hoje não. O gestor público ele tem que estar atento a essas mudanças, tem que estar atento ao que está acontecendo e tem que ter visão de futuro. Tá? Então, no próximo módulo, nós vamos estudar alguns casos pioneiros da nova gestão pública. Né? Alguns casos assim que aconteceram, né? Algumas experiências que servirão de exemplo, e que servirão para órgãos que vocês trabalham, né? Para adoção de métodos, né? de gerência para a melhoria da eficiência e eficácia do setor público. Né? Até o próximo módulo. Obrigado.